Esta é a história de Ali, Maiga, Malik, Moussa e Saidou. 5 homens que fugiram à guerra e à miséria na terra natal, seja o Mali ou o Niger, sobreviveram à travessia clandestina do Mediterrâneo, alcançaram Lampedusa, pararam em Berlim. Consideram-se um grupo que a adversidade uniu para sempre. Auto-intitulam-se Kukula, o que na língua hausa significa tomar conta um do outro. Sem teto e sem trabalho, esta seria uma história de refugiados como muitas outras, mas não é porque tiveram uma ideia inusitada. Os Kukula começaram a construir cadeiras com madeira proveniente de barcos naufragados. Gostou? Minha história. Esta cadeira é a minha história. Eu passei por Lampedusa e esta madeira vem de lá. Portanto, faz parte da minha história. Gostou minha história. Os destroços dos barcos que repousam na famigerada ilha italiana testemunham silenciosamente uma catástrofe humanitária. Ano após ano, milhares de refugiados perdem a vida que esperavam salvar com a travessia do Mediterrâneo. Ali tenta pouco a pouco consolidar as técnicas de carpintaria. O projeto Kukula pretende demonstrar como os refugiados podem também eles abrir portas nas sociedades onde procuram abrigo e criar oportunidades. Havia 350 pessoas no barco que me trouxe. Penso muitas vezes naqueles que desapareceram no mar. Vi uma criança com a mãe, não pude salvá-los. Era um bebê de 1 ano. Não se salva nem o barco nem as pessoas. É muito difícil. Uma viagem de morte. No século XIX, Franz Schubert criou uma obra chamada A Viagem de Inverno. Os 5 companheiros começam agora a conhecer o trabalho do compositor austríaco, uma vez que se preparam para construir os cenários de um espetáculo dedicado a ele, onde se reflete precisamente um mundo feito de desespero. Chegar clandestinamente à Europa significa mergulhar noutra realidade, entre a solidão, a miséria, a falta de uma casa e o fenómeno da xenofobia que parece não parar de se intensificar. Mas a questão é que não havia escolha. Vi coisas horríveis quando atravessei o Saara. Vi com os meus próprios olhos pessoas a morrerem. Eu não sabia como as ajudar. Também eu estava esgotado. Foi horrível. Foi muito perigoso, sobretudo. Havia uma guerra no Mali. Foi por isso que viemos embora. Não há nada lá. Não era possível ficar naquela região. Há guerra em todo o lado. Em Tombouctou, em Gao, em Kidal. É guerra em todo o lado. Na Líbia, os soldados do Gaddafi obrigaram-nos a entrar em barcos sobrelotados. Éramos 300 numa pequena embarcação. Os homens do Gaddafi forçaram-nos a navegar sem destino. Os países europeus concedem asilo em caso de perseguição. Durante a formalização do processo, os refugiados têm de permanecer no país por onde entraram na Europa. Oficialmente, estes 5 companheiros não têm direito a trabalhar, nem sequer a ficar em Berlim. As autoridades alemãs pretendem enviá-los para a Itália, mas eles esperam que o projeto Kukula ajude a mudar a situação. Os europeus dizem-me que eu não tenho o direito de trabalhar, mas não entendo. Deram-me documentos em Itália, vim para a Alemanha. Chego aqui e dizem-me que não posso trabalhar, que tenho de regressar à Itália. Eu achava que a Europa era uma união e que com os papéis que me deram à Itália podia trabalhar em todo o lado. O governo alemão está a preparar a alteração do quadro legal relativo a estas migrações de forma a facilitar a inserção no mercado de trabalho. Colocámos a pergunta ao Serviço Jesuíta aos Refugiados. Que mudanças estão exatamente em causa?
Os requerentes de asilo tinham de aguardar um ano até serem autorizados a trabalhar. O prazo foi reduzido para 9 meses e agora caiu para 3, o que é positivo. Estes requerentes e todas as pessoas que vieram por razões humanitárias devem poder aceder aos meios necessários para garantir a sua subsistência. É totalmente absurdo mantê-los fora do mercado de trabalho e obrigá-los a recorrer aos apoios sociais. No entanto, a facilitação das autorizações de trabalho não vai abranger as pessoas que têm um estatuto especial concedido por questões humanitárias. Os refugiados enfrentam uma espécie de lotaria. Em alguns países europeus conseguem construir um novo futuro. Noutros, são atirados para uma terra de ninguém. Durante mais de um ano, os 5 homens viveram numa espécie de acampamento improvisado junto a uma praça de Berlim. Aliás, foi assim que surgiu o primeiro contacto com o trabalho de carpintaria. Ajudavam a construir pequenos abrigos para refugiados como eles, que se concentravam nesta área. Acabaram por conhecer Sebastian, um arquiteto inspirado pelo trabalho de Enzo Mari, o designer italiano antissistema que defende o faça você mesmo. Mari aceitou que estes refugiados reproduzissem as suas peças de mobiliário. Eu conheci-os há cerca de um ano. Na altura viviam amontoados num quarto com colchões no chão. Trabalhámos como loucos durante 3 semanas. Aliás, tive de os acalmar. Eles praticamente não tinham móveis até então. Eu tentei colocar-me na situação deles. Sempre de um lado para o outro, não sabem onde vão estar no mês a seguir. Um refugiado precisa de trabalhar. O objetivo agora é criar uma empresa de artesanato e design composta por refugiados. Antes do Natal, lançaram na internet uma campanha de crowdfunding ou financiamento coletivo, de forma a conseguir dar o arranque à ideia de uma startup. Eles deixaram a Itália porque não havia nenhum horizonte para eles lá. É sempre a história da espada de Damocles. Existe a ameaça de serem deportados de volta. O projeto Cúcula quer oferecer formação profissional a refugiados. Vamos tentar recolher 70 mil euros através do crowdfunding. Pretendemos criar bolsas para refugiados para que as autoridades reconheçam que eles têm a capacidade de se sustentarem e lhes venham a atribuir autorizações de residência. A verdade é que as expectativas foram superadas. Conseguiram arrecadar mais de 123 mil euros. Por agora, o abrigo do Grupo Cúcula é um centro cultural para jovens. O próximo desafio é aprender ou aperfeiçoar o alemão. É difícil viver assim, sempre na estrada. Estamos na Europa há cerca de 3 anos. Não temos direito a trabalhar. Não somos livres.